O novo governo Trump aproveitou os primeiros meses da sua administração de uma forma surpreendente, agindo de maneira rápida em várias áreas. É um governo que já sabia o que queria fazer quando chegasse ao poder. Esse tipo de clareza não é comum aqui no Brasil, em que novos governos rotineiramente formam grupos de trabalho, comitês, não para implementar novas medidas e colocar em prática uma agenda, mas só para fazer diagnósticos de qual é o problema em uma área. Os republicanos lá se beneficiaram do Projeto 2025, um conjunto de propostas que ficou sendo discutida quando eles ainda eram oposição ao governo Biden e que deixava claro, queriam transformar o país no próximo governo. No Brasil, dá para pensar alguma coisa parecida em um Projeto 2027? Sem focar aqui em questões partidárias, em disputas eleitorais, dá pra gente pensar em uma agenda de mudanças ambiciosas para ser colocada em prática a partir de 1º de janeiro de 2027. É o ano em que teremos novos mandatos. O atual governo conseguiu fazer um monte de coisa, mas em algumas áreas parece não saber o que quer fazer. Na segurança pública, por exemplo, demorou mais de 2 anos para apresentar alguma pauta maior e a aposta é uma PEC, uma alteração na Constituição, a PEC da segurança. O governo Lula fez uma robusta ampliação do Bolsa Família, derrubou os índices de fome e pobreza, também conseguiu fazer uma reforma tributária histórica, pautou agora recentemente a isenção do imposto de renda, que era promessa de vários candidatos há muitos anos, combateu a invasão no ensino médio, inclusive com a marca do pé de meia, mas não parece que até o final do ano que vem vai lançar mais reformas. Já a oposição parece presa nas pautas de 8 de janeiro e nas questões judiciais, jurídicas, envolvendo Bolsonaro. Nos governos estaduais, que tiveram cheio de dinheiro nos últimos anos, a gente não escuta falar de nenhuma novidade. Como poderia ser, então, um projeto 2027 no Brasil? Que conjunto de ideias ambiciosas o governo deveria ter à sua disposição para implementar ainda durante a lua de mel dos seus primeiros meses, para não agir com tanto improviso? Que discussões fora da caixinha merecem mobilização do debate público até lá? Na última reunião do gabinete do Trump, a sua reunião ministerial, os secretários apresentaram como anda um conjunto de iniciativas. Você pode não concordar com elas, mas concordar que é impressionante como mudanças rápidas estão sendo feitas. Foram discussões envolvendo as tarifas, presença militar no Canal do Panamá, cortes a universidades que não se curvaram às exigências do governo federal, incluindo as mais famosas do país, desregulamentação forte no meio ambiente, eliminação de exigências ESG, sociais, ambientais, na construção, redução da migração ilegal, combate à agenda woke e por aí vai. O próprio presidente Lula já deu aqui uma dura nos seus ministros, ainda no primeiro ano do governo, frustrado com novas ideias sendo discutidas bem depois de o governo já ter começado. Uma primeira discussão que vale a pena é o futuro do Bolsa Família. Nosso gasto social é recorde, mas mantemos as mesmas regras no Bolsa e em outros programas que existiam quando eles eram menores, ou quando o país era muito diferente. O fiscal está estressado, os juros estão nas alturas e, ao mesmo tempo, o gasto parece ter um impacto social longe do ideal. O Bolsa Família, desde o final da pandemia, aumentou seu orçamento em 4, quase 5 vezes. Apesar disso, a pobreza infantil no Brasil caiu somente 5 pontos percentuais nos últimos anos, de 50% das crianças para 45% das crianças vivendo abaixo da linha da pobreza. No caso das famílias chefiadas por mãe solo, a queda na pobreza nem aconteceu. Ficamos estagnados, com taxas acima de 60%. É verdade que os ganhos contra a extrema pobreza, a miséria, nesses grupos foram mais pronunciados, mas ao que parece mobilizamos uma quantidade grande de recursos para resultados que não parecem tão grandes assim. Foram 130 bilhões de reais a mais por ano para o Bolsa Família na comparação com 2019. O valor médio do benefício quase triplicou e o número de beneficiários cresceu 50%. A pobreza cedeu, mas somente 5 pontos percentuais. A extrema pobreza caiu 3. Tudo isso é bom, mas é pouco. Dá para fazer mais? Enquanto isso, a questão fiscal não está nada tranquila. O Estadão noticiou recentemente que estamos perto de um colapso, em matéria do Daniel Vetterman. O Álvaro Gribel trouxe os gráficos mostrando que a dívida está em alta e bem acima da de outros países emergentes. A gente nem precisa falar em diminuir o orçamento do Bolsa Família, porque há uma série de outros benefícios criados ao longo das últimas décadas, desde antes da Constituição, que poderiam ser absorvidos. A gente sabe há muito tempo que alguns deles não chegam em quem mais precisa. Incorporar eles ao Bolsa Família poderia facilitar que, daqui a alguns anos, eles fossem reduzidos, redirecionados ou simplesmente eliminados. O contraste, a comparação
pode ajudar. Pagamos o benefício para crianças pequenas, do Bolsa Família, o benefício Primeira Infância, mas outro para quem ganha melhor e tem carteira assinada, o Salário Família, outro para os servidores públicos federais, que talvez nem precisem de verdade, que é o auxílio pré-escolar. E se a gente desse mais transparência e tratasse tudo como Bolsa Família? A própria Constituição, desde a pandemia, já prevê o direito à renda básica pelos mais vulneráveis. Então por que pagar tantos benefícios diferentes em vez de unificá-los? A gente poderia fazer isso alterando leis, alterando a Constituição, para que eles ficassem sob o guarda-chuva do Bolsa Família e o Poder Executivo, no futuro, passasse a ter maior discricionariedade de quanto quer gastar com eles. Hoje é tudo engessado e o governante de plantão não pode fazer muita coisa. Que programas são esses? O Bolsa Família cresceu mais 95% do orçamento, considerando os gastos diretos e indiretos, são com outras coisas. Pagamentos para substituir ou complementar a renda das pessoas são vários, criados em vários momentos diferentes, sem dialogar entre si, com regras e execuções diferentes em ministérios diferentes. Chamado de auxílio, tem o auxílio gás dos brasileiros, o auxílio reclusão, o auxílio doença, o auxílio acidente, o auxílio pré-escolar, o auxílio moradia. Bolsa tem também o Bolsa Verde e a Bolsa Permanência. Com o nome de salário tem o salário família, o salário maternidade. Como seguro, o seguro-desemprego, o seguro-defeso, tem também os segurados especiais, inclusive indígenas, que recebem pelo INSS. Fora o benefício de prestação continuada, a renda mensal vitalícia, o abono salarial, isso só no âmbito federal. E se, ao longo dos anos, com uma boa transição, esses benefícios ou parte deles pudessem virar um só, com resultados melhores. Um modelo legal é o do benefício universal infantil, usado em muitos países desenvolvidos, que concentra recursos justamente nas famílias mais vulneráveis, as com crianças, onde a pobreza tem consequências muito duradouras. Ele não tem o mesmo problema de potencialmente desincentivar o emprego formal com carteira assinada, porque quem passa a ganhar mais não perde o benefício, que é condicionado à presença de crianças no domicílio. Nos Estados Unidos, versões do benefício universal infantil, ou renda universal infantil, já foram propostos, inclusive, pelos conservadores, como o Mitt Romney, candidato que concorreu contra o Obama na sua última eleição presidencial, e o Marco Rubio, atual secretário de Estado. Para as famílias sem filho, o Bolsa Família poderia ser mais rigoroso, exigir participação em entrevistas de emprego ou cursos de qualificação como condicionalidade, o que já existe em teoria para o seguro-desemprego. A gente poderia também pensar num benefício que fosse temporário. O próprio seguro-desemprego, por exemplo, dura de 3 a 5 meses. O atual governo corrigiu um erro do passado, que foi fixar um valor relativamente alto para quem está dentro, os R$ 600, enquanto muita gente ficava de fora, ganhando zero. A correção tem se dado pela inflação. O Bolsa não sofreu reajustes e o que era R$ 600 em 2020 já são R$ 450 em 2025. Isso permitiu ir colocando mais gente para dentro de um mesmo orçamento. Além disso, os técnicos do governo fizeram um esforço hercúleo para melhorar o cadastro do programa, mas para mudar o desenho precisa da força de novas leis e apoio do Congresso. A gente ainda tem 45% das crianças abaixo da linha da pobreza, isso dá 20 milhões de crianças. 7% está na miséria, isso dá 3 milhões de crianças. Podemos fazer mais.